Sejam muito bem-vindos ao canal de cortes. Se você caiu aí de paraquedas, não sabe onde você está e nem como veio parar aqui, nos dê essa chance, se inscreva em nosso canal aí, curta, compartilhe e se divirta com os nossos cortes. Quando fui fazer o caminho de Santiago, eu senti falta dos convenientes, né? Lógico. Entendeu? E como que isso daí que você falou foi na onde? Na Espanha. Na Espanha? Na Espanha. E como que foi? Foi. Então conta aí. Foi. Fala aí como que foi. Porque assim, o negócio é legal, tipo. Aí a gente vai precisar de tempo, hein? É. Nossa. Pode Não, falar mas eu vou Apesar tentar que já resumir. deu 2 horas de live. Tá vendo só? Tá vendo só? Não, mas pode falar. É. Que eu posso? Pode falar que eu vou pegar um pedaço de pizza aqui e vou ir comendo enquanto você O caminho de Santiago foi em 2001 que eu fiz. Agora, dia 25 de fevereiro, vai fazer 21 anos que eu fui pra Espanha pra fazer o caminho de Santiago. Qual que foi o Já tinha. intuito, na verdade? Autoconhecimento. Autoconhecimento? Autoconhecimento. Hum. Eu já havia ouvido falar do Caminho de Santiago. Eu não lembro que idade que eu tinha. Mas minha irmã, ela costumava. Ela tinha um grupo de amigos que frequentava a igreja católica. Então ela ia em reuniões com o pessoal. Se reunia na casa do pessoal. E eu lembro que numa dessas reuniões, ou se foi algum evento, alguma coisa, sei lá, não lembro exatamente. Alguém tinha falado desse caminho de Santiago, que era aquele caminho espiritual, que ia botar uma mochila nas costas e ia fazer uma peregrinação. Aí eu, pô, que legal, né? Aquela coisa de você já ouve botar a mochila nas costas e andar, nossa, que legal, né? Gostei disso, né? E aí passou, aquele negócio ficou adormecido em algum lugar. Depois eu fiz parte de um grupo gnóstico e a gente fazia os estudos e tal. E alguém citou, ou foi falado alguma coisa, não lembro também exatamente, sobre o caminho de Santiago. E aí depois aquilo me ligou aquela coisa da mochila que eu tinha ouvido há tempos atrás. E aí quando eu estava nessa busca, porque primeiro para entender, eu acho que preciso dizer, embora é meio estranho, né, falar de bruxo, você citou ainda no começo do programa, eu não sou bruxo desde que eu nasci com essa coisa, você é bruxo, né, o prazer, eu sou bruxo, né, não é. Eu venho de uma família cristã. Minha avó, ela era umbandista. A minha avó por parte de mãe. Minha avó por parte de pai era católica apostólica romana. Era o que ela falava, né? Católica apostólica romana. Minha mãe era kardecista. Meu pai ia com todas, né? Ia um pouquinho em cada uma, né? E eu cresci nessa família. Meu tio era pastor evangélico, né? Então, toda a minha infância e a minha adolescência foi acompanhando essas pessoas. Eu ia no terreiro de umbanda da minha avó, eu acompanhava a minha avó paterna na igreja para ver a missa, eu ia às vezes no culto do meu tio que era pastor, quando eu ia para casa da minha avó, que era longe, então às vezes eu ia, tinha alguma coisa, eu amo minha prima, é incrível e toca os instrumentos, eu adorava ver ela tocando. E eu gostava de ir para a igreja lá para ver o culto, porque daí eu via o pessoal tocando e tal. E meu tio fazendo a oratória dele era maravilhoso, era muito gostoso. Diferente de outras experiências que eu tive indo em igreja evangélica, eu adorava, talvez porque era o tio, né? Mas eu falava, nossa, que bacana. E eu gostava muito. Então toda essa coisa de espiritualidade interna eu venho trazendo desde garoto. E essa coisa de eu me encontrar quem sou eu e tal, também num desses dias você trabalhando, veio aquela coisa, você é bruxo.
Aí dá aquele arrepio, aquela coisa assim, nossa, o que tá acontecendo, né? Sai fora, né? Tipo, como eu venho minha avó era umbandista, tem aquela coisa do espírito negativo que tá ali, né? Até na própria Umbanda, o bruxo não é bem-vindo, bem visto, né? Porque vai falar, se tem a cultura da magia negra e tal, né? E então eu cresci com essa coisa de falar bruxaria é coisa do mal, né? E aquela coisa começou a persistir. Você é bruxo, você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa entender. E eu já saio fora, espírito. Esse espírito tá me incomodando. Mas, ao mesmo tempo, que essa mesma voz começou a me mostrar as coisas. Tudo bem, porque eu coloco em dúvida, né? Não, mas e aí? Que negócio é esse? Então tá, então eu vou te mostrar aqui como que a coisa funciona. E eram uns testes, assim, testes bons. Então, na época, como eu trabalhava em Casugás, tinha um parque, o meu intervalo, né, que a gente fala aqui o quê, mas tem o pessoal do Brasil assistindo, né, não vai saber o que é o intervalo entre o serviço, né, que a gente tem no serviço. Período de descanso. Eu tinha meia hora. Das 10 às 10h30 e depois das 3 às 3h30 era meia hora que eu tinha de intervalo. E mais a hora de almoço, né? Eu tinha uma hora de almoço. Sim. Então nessa meia hora que eu tinha, às vezes eu ia para um parque que tinha ali perto e ficava ali conversando com as árvores, vendo os passarinhos, dar aquela relaxada. Eu sempre gostei dessa coisa de natureza. E essa coisa assim, cutucando, assim, tipo, você vai dar 3 passos, você vai encontrar uma pena do seu lado direito. E a coisa acontecia. Aí, tipo, pleno verão, você vai no supermercado, você vai entrar à esquerda, logo na direita, na segunda prateleira, você vai encontrar um anjo. Você imagina, verão, se é época de Natal, tudo bem, é época de Natal, você vai encontrar em qualquer lugar vendendo. E não é que tinha um anjo ali, uma de plástico, uma coisa assim bem sem vergonha, mas era um anjo. Tava lá onde essa coisa tinha falado. Aí eu comecei a questionar o que é isso, né? Então eu preciso aprender. Aí entrou a internet no meio, né? Foi a santa internet, né? Ainda não tinha o pai Google, né? Pra gente baixar aí. Pedir as orientações para ele. Não tinha ainda, não era. Na época era o quê? O KD, né? Que a gente buscava, Yahoo, eram as ferramentas de busca. Enfim, comecei a pesquisar muito. Fiz um comentário de no UOL, na página da UOL, tinha uma colaboradora lá. E eu fiz um comentário, ela entrou em contato depois comigo, hoje, a gente é amigo até hoje. E a Kátia, vou dar um beijo pra você, sei que você vai ver isso aqui. E a gente, e ela começou a me ensinar, me dar as dicas, me dar as orientações. E eu comecei a comprar livro, e buscar entender o que era aquilo. Então eu descobri que eu precisava fazer a minha busca pessoal. Sim. Porque é independente de espaço físico, de um templo. Você não precisa de um templo, o templo é você. E eu precisava encontrar esse templo. Que templo que era esse? E aí veio essa coisa do Caminho de Santiago. Eu já conhecia, eu já tinha ouvido falar. E aí, eu não lembro exatamente. Alguém me deu a dica. Na época tinha um grupo de discussão naquelas salas de chat. Não sei nem se existe as salas de chat ainda. Eu acho que não tem mais não. Mas existe. Antigamente tinha Ainda tem? Existe. Chat de tudo, né? Em tudo quanto era página que você entrava tinha chat. Tinha o chat da UOL. Exatamente. E tinha o grupo de bruxaria nesse site, nas salas de chat da UOL. E eu entrava nesses grupos e a gente ficava lá estudando, trocando informações. E muito provavelmente tenha saído daí o Caminho de Santiago, conversa sobre o Caminho de Santiago. E aí eu falei, eu vou fazer esse caminho, né? E aí foi incrível, quando eu falei que eu ia fazer esse caminho, minha esposa tinha me dado um livro de presente,
que era o Diário de um Mago do Paulo Coelho. E eu não tinha lido esse livro. E ela falou, ó, o livro lá fala isso aí que você tava falando, você nem leu o livro ainda. Né? Aí eu fui lá, catei o livro e falei, porra, é isso aqui que eu precisava. Mas já estava decidido que eu ia fazer o Caminho de Santiago. Então tá, então aí já providenciei as coisas, porque o caminho ele já começa antes de você começar o caminho. Quando você decide fazer o caminho, você já começa a peregrinar, né? Porque você tem que ver passagem. O peregrino ele tem tipo um passaporte, uma caderneta, onde você vai carimbar lá dos albergues que você... Aquilo lá até mesmo para você ganhar no desconto de albergues, mostrando que você é peregrino, né? Então tem a associação dos peregrinos do Caminho de Santiago. Eu ainda tenho essa caderneta em casa. E aí você tem que fazer o pedido, você tem que falar quando que vai e tal. Então tudo isso já é a jornada, você já está na jornada, né? E nessa época que eu estava fazendo a pesquisa, já certo de que eu ia fazer o caminho, todos as fontes de informação te dão basicamente aquele caminho que o Paulo Coelho percorreu, que sai de Saint-Jean-Pied-de-Port, que é na França, você assiste a missa lá e depois você sai em direção à Espanha até chegar, cruza a Espanha inteira até chegar em Santiago de Compostela. E aí esse era o material que tinha disponível em todo o site de busca que eu buscava na época. E em algum lugar eu também aí eu não sei afirmar também, porque foi assim, tipo aquela frasezinha. Sim. Né? Saint-Port é uma cidade também na França, e eu até falei errado no podcast do Gringo, que eu falei que Saint-Port era na Espanha, mas não é na Espanha, ela fica do lado francês. E dali também sai o Caminho de Santiago, para o Caminho de Santiago. Enfim, eu tinha São Porte como referência, essa referência que alguém falou, né? Mas tipo, eu não anotei, porque foi algum comentário, alguma coisa assim, que era o Caminho dos Bruxos. Eu falei, pô, que legal, né? Mas era só aquilo, não tinha mais nada. Eu cheguei a procurar depois, né, que eu fui para Santiago, voltei, não achei mais. E, enfim, aí eu saí com os planos, porque você tem que fazer um plano para você viajar. E eu cheguei na Espanha com todo o meu programa de fazer praticamente o mesmo caminho que o Paulo Coelho fez, que era sair de Saint-Jean-Pied-de-Port, cruzar a fronteira e aí então começar o caminho. Só que quando eu cheguei em Pamplona, porque eu desci em Madrid à noite, no dia seguinte que eu fui para Pamplona, que é mais próximo para chegar na divisa com a França, né? E ali eu tinha que pegar um ônibus, um táxi para poder chegar até essa cidade. Quando eu cheguei para pedir a informação, em vez de pegar o meu caderninho para dizer aonde que eu queria ir, aquela informação correta que a gente já tem, né? Você escreve tudo direitinho. Eu falei assim, eu quero ir para São Porte. Aí a menina falou assim, você pega o táxi aqui, você chega lá na estação rodoviária, pega um ônibus e vai para São Porte. Eu falei, que beleza, obrigado. Peguei o táxi, rodoviária, beleza. Quando eu sentei no táxi, não era São Porte. Não era São Porte que eu ia. E aí você tá lá buscando o caderninho, onde é que era a anotação, onde é que eu tinha que ir mesmo. Aí cheguei na rodoviária, aí eu já sabia que eu tinha que ir. Não era para São Porte, era Saint-Jean-Pied-de-Port. Era outro lugar completamente diferente. Mas aí a cabeça é rápida, né? Ela se ligou, o Caminho dos Bruxos. Quando eu cheguei na rodoviária para pegar o ônibus que iria para Saint-Jean-Pied-de-Port, o ônibus já tinha partido. Então, a ideia, então... já partiu, então eu vou para São Porte. E para São Porte? Também já saiu. Só amanhã. Então, os dois ônibus já tinham saído. E aí ficou a opção, ou eu fico num hotel e pego o ônibus no dia seguinte, ou eu pego um táxi e vou, porque tinha aquela coisa de
corrida combinada, né? Que eles não é daqui ali em Minocama, é Sim, longe, sim. Uhum. né? E aí eu peguei um táxi, peguei o primeiro, o cara falou que não, é muito longe, não dá pra ir, tenta o segundo ali, o de trás. E aí eu conversei com o cara, ele falou assim, não dá pra ir, né? E aí ele me levou. Só que ele não me levou pra São Porte. Ele me levou até a cidade de Raca, que fica na parte de baixo dos Pirineus. É a cidade mais próxima. Ele não poderia subir porque é montanha, né? Aí ele falou, eu vou te deixar em Raca, que aqui é o mais próximo. E pelo horário também, já não é um horário que você vai começar a caminhar. Então, é melhor você ficar num hotel e amanhã cedo você inicia a caminhada. Né? Combina com o táxi, ele já deixou mais ou menos o esquema para mim. Combina com o táxi, ele te leva até Saint-Jean, até São Porte, e de lá você desce. Aí tá, eu beleza. Me deixou lá e eu cheguei lá na hora da siesta, né? Você sabe o que é aquela coisa, o pessoal para dormir. E só tinha um bar Sim, sim. aberto, eu Uhum. acho que era o último horário dele. E aí eu entrei lá, comi uma pizza e falei, e agora? Eu tô ferrado. Eu perguntei pra ele como é que funcionava a cidade ali, né? Porque tá tudo fechado. Aí que ele falou da siesta, né? Não, essa hora tá todo mundo fechado mesmo pra dormir, né? É a siesta. Já era. Aí tá, pô, que legal, né? E agora eu tô ferrado, né? E aí eu dei aquela caminhada ali, porque ele também ia fechar, né? Comi a pizza rapidinho e já saí, né? Aí eu dei uma caminhada e encontrei um hotel. Esse hotel tinha uma pessoa ali para atender e eu me hospedei nesse hotel para ficar aquela noite, né? E aí tem todo o ponto da história que para mim é uma das coisas magníficas, né? Que nada é por acaso. Ali, esse caminho para mim, eu acho que o que eu tirei de mais importante é que nada é por acaso. Essas pequenas paradas que eu tive que fazer, tudo culminaram para que o meu encontro no caminho tivesse acontecendo exatamente naquele dia, naquele horário que eu precisava estar ali. Então eu me hospedei no hotel, tomei um banho, dei uma relaxada, aí eu fui sair pela cidade só para conhecer aquela coisa de turista, já que tá tudo fechado e eu vou ter que esperar até o dia seguinte. Dei uma caminhada ali em Raca e ali onde eu digo que não há coincidência, né? Tinha uma livraria, você sabe aquelas portas de açougue do Brasil, que é tudo aberto, né? Com porta de ferro, mas é tudo aberto. Então dava para enxergar para dentro. E numa dessas ruas que eu estava passando, eu passei numa livraria. E nessa livraria, em exposição, a primeira da estande era os guias do Pelegrino. Falei, pô, que legal, né? Que bacana. E eu não tinha guia nenhum. Eu achei. Toda indicação que você vê na internet fala assim: siga setas que te levam para o caminho. Né? A seta amarela que você vai te levar para lá. Eu falei, que beleza. Então você não precisa nem saber ler nada. Só segue a seta que você chega, né? E beleza. Combinei com a atendente a recepcionista do hotel. Já marcou para mim o táxi para o dia seguinte, para mim subir na verdade até Candancio, que faz divisa com a França, e depois então você vai para São Porte. Tá, e o dia seguinte já estava tudo certo para mim. De manhã o dia começa a nevar, né? Nossa. Já começa amanhã, já, a previsão daquela noite já estava. O dia seguinte é neve pesada, né? E aí eu cheguei de manhã para tomar o café, o motorista de táxi já estava esperando, e aí me atenderam na recepção e ele falou assim, tem certeza que você vai lá para cima? Porque tá nevando, a previsão lá para cima é de neve forte, neve pesada. E eles já deviam ter na comunicação dele que é mais um peregrino que ia ser carregado, né? E ele falou, é melhor você ficar por aqui, né? Aí, não vai dar trabalho para a Defesa Civil pegar e resgatar. Não sei se ele pensou nisso, né? Mas, enfim. Pensou. Aí eu falei, não, eu quero ir. Ele falou, tudo bem, então a gente vai. Né? E ele me levou até Candancio. Candancio é um pequeno vilarejo e é estações de esqui.
lugar maravilhoso. E até foi engraçado, tem um comentário engraçado que ele fez assim, pô, você, em vez de fazer a caminhada, né, aproveita para esquiar, eu não vou contar para ninguém, pode ficar sossegado, né? Vai lá, se diverte, depois você faz a sua caminhada, né? E eu meio que assim, né, e tal, e bom, enfim, aí ele... Enfim, você esquiou ou não? Não, não esquiei. Ah, tá. Não, Você eu já, enfim... desci. Eu desci, não vou contar pra ninguém. Ele foi pra caminhar. Bom, eu sei que a gente chegando lá no alto da montanha, em Candancho, a neve tava bem forte mesmo. E ele foi quase, já chegando lá no topo, ele foi insistente em falar que realmente era perigoso e tava mesmo. A neve tava super alta na estrada. E ele reveu suas ideias, né? Tem uns hotéis aqui, você pode ficar no hotel e tal, né? Depois que dá uma diminuída na neve, aí você sai para fazer a peregrinação. Aí tá. Então eu vou fazer isso, né? Já no táxi mesmo eu já estava já convencido, não decidido, convencido mesmo a não fazer a caminhada naquele dia. E aí ele me levou, bem simpático, ele falou, então vou deixar você na frente, numa rua onde tem vários hotéis e você pode escolher o hotel que você quer ficar. Mas antes eu vou te levar até onde é o ponto inicial do peregrino. Então ele me levou, subiu uma rua, me levou até lá, ainda tirei as fotos, ainda postei essas fotos esses dias no Facebook, que ali é o ponto inicial de peregrinação da parte espanhola, do lado da Espanha. E aí ele falou, eu tirei as fotos, ele falou, vamos lá até a estação de esqui, uma estação de esqui, que a minha namorada trabalha lá e tal, né? Vamos lá tomar um café, e ele pagou o café ainda. Você vê que coisa bacana. Tá vendo? Coisa que você não vai encontrar, assim, com essa facilidade, por exemplo, nem no Brasil hoje em dia, né? Antigamente talvez, né, do interior, mas foi uma coisa assim que eu me senti muito, muito feliz. Bom, para não ir muito... além, porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui para contar essa história. E é como eu falei para a Márcia, que eu tenho que me segurar porque eu acabo chorando no meio do caminho, né? Porque para mim é muito emocionante. Tem partes do caminho que é muito emocionante. Eu sei que eu fiquei uns 3 dias ali ainda parado, porque não parava de nevar, e depois eu saí para fazer a caminhada. E foram quase 10 dias de caminhada até que eu cheguei no ponto culminante do meu caminho. Porque eu falo para as pessoas, eu andei no caminho de Santiago, não é que eu cheguei até a igreja de Santiago de Compostela. Também não era meu intuito, porque o meu intuito era me conhecer. Como o caminho ele é mágico, a energia daquele lugar é maravilhosa. Mas também não é uma teoria minha, não é minha teoria, é a minha verdade. Né? Mas para o ouvinte é uma teoria, que esse é um caminho mágico, é um caminho mágico, mas é uma teoria até que cada um viva o caminho. Porque ele é particular, é único para cada um. Sim. Né? Então, é difícil dizer assim, você vai transformar a sua vida. Não, transformar a sua vida talvez não transforme, não. Transforma as bolhas no pé, né? Mas eu não tive bolhas no pé, por incrível que pareça, né? Mais de 100, não lembro, 100 e poucos quilômetros que eu caminhei, não tive bolha no pé. Mas o ponto mais alto foi ali, subindo uma montanha, com fome, com sede, peguei chuva, vento, relâmpago, chuva de pedra, estava apavorado. Eu estava apavorado. E aí aquela coisa, logo que você vem aquela primeira ideia na cabeça, tiver a mãe que ensina, né? Tiver relampeando debaixo da árvore, não. Nunca debaixo de espelho, minha avó nunca debaixo de uma árvore. Minha mãe deixava a gente. Só que eu cheguei no alto da montanha com esse tempo, ventania, chuva de granizo e raios caindo. A primeira coisa que eu vi foi um canteiro com várias árvores. E eu corri para debaixo de uma árvore dessa. Eu parecia uma criança mesmo apavorada. E eu parei ali, eu sentei debaixo da árvore e fiquei. Só que, para ver a natureza, né?
O vento, ele estava vindo, essas árvores provavelmente devia ser divisa de terreno, porque era uma área de agricultura. Então era meio que um barranco, e tinha as árvores plantadas ali. E na parte que eu sentei agarrado na árvore, eu literalmente estava agarrado na árvore, eu estava no barranco e o vento passava por cima de mim. Sim, sim. Então eu fiquei protegido do vento e da chuva, porque com o vento a chuva vai carregando. E eu me senti protegido ali. Foi aquela coisa breve, eu não sei precisar quantos segundos, quantos minutos eu fiquei ali. E foi então o momento que eu me senti na minha plenitude, que eu descobri... Desculpa. Não, tudo bem. A minha ligação com a natureza, tudo que eu tinha estudado sobre a bruxaria, que é justamente essa ligação, você, a terra, e eu me senti ali você abraçado. se reconectou. Eu abraçado, porque para quem segue a bruxaria, na maioria das religiões, ela é masculina, né? É da paternidade. Já na bruxaria é a maternidade. É o sagrado feminino. Né? E eu me senti ali abraçado e protegido no colo da grande mãe. A grande mãe terra estava ali me protegendo de todos os meus medos, das minhas dificuldades. Então, naquele instante, breve instante que eu estava ali em êxtase, eu me vi ali. Eu me preparei com roupas caras, porque eu sabia que ia enfrentar o inverno lá da Espanha. Eu tinha dólar no bolso, eu tinha cheque de viagem. E ali eu era nada. Tinha cartão de crédito, mas eu, com tudo aquilo, e na época a gente não estava numa situação até razoável, e eu me senti um nada. Eu vi o tamanho do universo e o tamanho do que eu sou. Eu vou dizer do eu, poderia falar nós, mas eu vou falar de mim mesmo. Do quanto eu era insignificante ali. A Espanha é um país, comparado com o Brasil, ele é bem pequeno. Mas a imensidão de você estar num campo completamente vazio, e você ali... Você olha para o céu, você olha para a terra em volta de você, você fala, nossa, eu não sou nada. Ali foi o meu ponto final do caminho. Era isso que eu precisava ver e sentir. Achou a conexão que você foi buscar. Nossa, foi maravilhoso aquilo. Saí dali saltitando, né? Literalmente. E depois, nesse instante, o céu abriu, um arco-íris maravilhoso, coisa... eu mesmo falando, se não fosse pela emoção, eu desconfiaria de mim. Falando, nossa, como é que história mais estranha é essa? Você acha? Será? Tava nevando? Não, a neve tava lá pro outro lado, lá nos Pirineus. Eu já tinha caminhado mais de 100 e poucos quilômetros, já tinha ficado bem para trás a neve. Nessa região eu tava mais a chuva mesmo. Olha como a mente da gente né? Assim, a minha mente sempre vai pro lado meio bagunçado das coisas, né? Ele falou que foi caminhando com roupas caras. Eu já imaginei você estilo Dumbledore, tá ligado? aquele vestidão assim de mago, tá ligado? O chapéu, a varinha na mão. Eu tenho. Tipo falando, Vingardio Leviosa. Harry Potter. Você assistiu a série toda, deve ter lido todos os livros. Viciadíssimo, pelo jeito. Também tipo sou. Assim, porque Também sou. Eu já li alguns livros do Paulo Coelho, né? Sim. Inclusive Alquimista. Acho que foi um dos primeiros livros que eu li, assim, que tipo... Eu vislumbrei todo o livro, né? Tipo, vendo... cada detalhe do livro, parece que eu via as cenas, né? Como se fosse um... Porque às vezes você lê um livro... você até... Porque o livro você trabalha com a sua imaginação, né? Na verdade, às vezes você lendo junto comigo, o jeito que você imagina uma cena não é a mesma que eu imagino. Completamente. Então, o livro ele traz esse poder, né? De imaginação.
E às vezes quando você contando essas histórias assim, me lembra muito esse tipo de livro. Porque o Paulo Coelho, ele tinha essa vivência. Essa vivência.